Olá, seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Esse lugar que fica privilegiado aqui ao lado do Cristo Redentor, eu te convido a fazer uma visita. Talvez não como paciente, mas se preciso, vai ser uma honra e um privilégio ter você como nosso paciente, tá bom? Nós temos também outras duas unidades que fazem parte, né, da nossa rede aqui Silvestre, que é o Hospital Adventista Silvestre em Itaboraí e o Centro Médico Adventista Silvestre, que fica em Botafogo, onde tem consultas, exames laboratoriais e outros exames, enfim. Você pode dar uma olhadinha na descrição que a gente deixa aqui desse conteúdo para ver telefone e formas de contato, para de repente agendar uma consulta, um exame. Fique à vontade, vai ser um privilégio ter você com a gente, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, os desafios da saúde mental. Será que as pessoas, depois da pandemia e depois de tudo que a gente passou nesse período tão difícil do mundo inteiro, a gente ainda sofre os reflexos desse momento? A gente vai conversar sobre isso com o pastor e capelão Wallace Costa, que também é psicólogo. Se apresente, por favor, pastor. Bom, eu sou o Wallace Costa, então, pastor, capelão aqui no Hospital Silvestre. É uma alegria trabalhar aqui. Eu costumo dizer que é sempre muito bom encontrar pessoas, ouvir as suas histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias, né? Um dos motivos pelo qual eu fiz a faculdade de psicologia, ouvir a história da pessoa, toda a sua, ali o seu background, como ela cresceu. É muito interessante. Então, eu formei em psicologia, e aí depois fui trabalhar com recuperação de dependentes químicos. Trabalhei também como psicólogo clínico, e aí a gente tem hoje pastor, mas continuo sempre estudando e sempre aumentando aí o conhecimento a respeito de psicologia e de como cuidar de gente. Que bom, que bom. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do Janeiro Branco, né? Por que Vamos que é lá. tão importante essa campanha de conscientização sobre a saúde mental e qual é o impacto disso para a sociedade? A campanha do Janeiro Branco, ela tem alguns anos e ela vem chamando a atenção exatamente para a importância do cuidado com saúde mental, né? Principalmente para as questões mais agravantes, digamos assim, né? Como o pânico, o transtorno de ansiedade generalizado, ou coisas que impeçam a pessoa de ter uma vida funcional, digamos assim. Então, o Janeiro Branco tem chamado a atenção para esse cuidado preventivo, principalmente nesse sentido, para que ele não se agrave, para que a saúde da pessoa não seja prejudicada a níveis que ela tenha grandes prejuízos na vida. Então, é sempre interessante ver as movimentações. E eu, particularmente, acho que é muito interessante ser em janeiro, né? Por quê? A gente, na verdade, precisa cuidar da saúde mental durante o ano inteiro. Não é Todos os só no dias, né? janeiro. Então, o janeiro é só para aquele puxão de orelha para dizer assim, ei, você quer começar bem o ano? Então, começa cuidando e dando atenção às questões da saúde mental, para que quando você chega em dezembro, né, e a musiquinha de Natal começa a tocar, o ano novo e o que você fez, você possa dizer, poxa, cuidei da minha saúde mental e tô chegando bem nesse final de ano, tô chegando bem e vou começar um ano bem, né? Então, se a gente começa cuidando, né? Os começos e finais são importantes. Eu tinha um professor que falava isso. Se a gente começa o ano cuidando da saúde mental e continua mantendo isso pelo ano inteiro, a gente tem possibilidade de chegar a um próximo ano ainda melhor. Com certeza. Bom, muitas pessoas, eles têm talvez a dificuldade em dar um primeiro passo e iniciar uma terapia. Às vezes até de procurar um profissional. Sim, Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, né? Porque os sim. dois trabalham ali juntos. Mas o que que você diria para alguém que ainda tem, assim, esse bloqueio, receio ou até preconceito em Uhum. procurar uma ajuda terapêutica? Primeiro que a gente tem uma falsa ideia de perfeição, né? Isso é muito comum pelo nosso contexto cultural, pelo nosso contexto histórico. Dizer para o outro que, olha, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma fragilidade, eu não consigo lidar com essa situação é muito complicado. Então, chegar para esse outro e dizer, olha, eu vim procurar ajuda. Parece que a pessoa literalmente está se quebrando.
Parece que ela está se diminuindo, né? Sim, é como se ela tivesse se colocando. E é um ambiente de fragilidade, né? Porque é preciso demonstrar sua fragilidade nesse momento. Mas é preciso admitir que, de fato, tem coisas na vida que a gente não consegue lidar sozinho, né? A gente tem pessoas que vão ter um maior arcabouço ali de ferramentas para lidar com determinadas situações e outras que não têm. E essas pessoas, vindas de diferentes contextos, vão ter diferentes percepções e ações e envolvimentos e impacto das situações na sua vida. Então, inevitavelmente, em algum momento, alguma coisa pode vir a marcar a nossa vida e a gente pode procurar um profissional para nos ajudar. E aí eu costumo dizer o seguinte: algumas pessoas que eu já encontrei disseram assim: olha, mas eu não sei o que é que eu vou dizer. Não tem problema. Não é um script que você vai chegar lá e dizer. Na verdade, o vínculo terapêutico é uma relação. E como qualquer relação, ela se constrói no tempo e na confiança. Então você vai para aquele profissional, né? E eu costumo dizer assim: olha, não sabe por onde começar? Começa do começo. Começa dizendo: olha, meu nome é tal, eu nasci dia tal, eu sou de tal lugar. E isso vai dar a possibilidade do profissional também perguntar as coisas que ele entende que são importantes para ele conhecer naquele momento. E isso vai dando abertura para outros diálogos, né? E esses diálogos é quem vão, eu costumo dizer assim, vão puxar os fios das conversas que são importantes. Por que fios, né? Porque a gente começa a embolar tudo na nossa cabeça, igual Um novelo de um lã? novelo de lã que tá todo bagunçado. Então, às vezes, a gente não consegue desfazer esses nós sozinhos. É outra pessoa, o profissional que tá ali, disponível para você, Preparado para isso, preparado né? com todas as ferramentas para isso, ele vai te ajudar a desfazer esses nós e aí sim bordar, tecer uma outra perspectiva de vida e de possibilidades para você. Agora, antes da pessoa procurar essa ajuda, ela vai naturalmente perceber alguns sinais que vão Com levá-la a procurar certeza. isso. Que sintomas ou que sinais que, de repente, uma pessoa que não esteja tão atenta assim e você possa listar aqui, de repente, para as pessoas: opa, peraí, isso aqui está acontecendo. E isso aqui também. Gente, será que eu estou precisando? Porque tem gente que, né, está vivendo uma situação e não faz ideia de Sim, que está precisando de ajuda. Então, devem ter alguns sinais assim muito nítidos que mostram esse problema. sim. A luz vermelha sempre acende. A gente até ignora por alguns momentos ou tenta ignorar, mas ela sempre acende. É, assim, muitas pessoas procuram um cuidado, né, em saúde mental quando o negócio de fato já está pegando fogo. Mas os sinais já apareceram. Quando a gente começa a ter um impacto negativo disso nas nossas atividades diárias, se isso causa, né, dificuldades da gente ter uma vivência, um cotidiano que seja funcional, então, peraí, a gente tem que cuidar disso com urgência. Então, às vezes, é a pessoa que já não consegue ser produtiva no trabalho, não consegue cuidar das demandas do trabalho, ou não consegue estar no ambiente do trabalho porque aquilo ali gera tanta ansiedade que aí, às vezes tem problemas gástricos, às vezes isso vai aparecer na pele, às vezes é queda de O corpo cabelo. começa a emitir O sinais, né? corpo começa a emitir sinais com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando a boca cala, o corpo fala. Então o corpo ele vai dando vários sinais de que a gente precisa cuidar de assuntos que são importantes. Então é a pessoa que às vezes não consegue dormir, então tem insônia. E a insônia, por exemplo, tem gente que acha que é só não conseguir dormir. Não, ela tem outras formas. Então a pessoa que até consegue dormir, mas no meio da noite acorda e não dorme mais. Ou é a pessoa que não tem um sono regular e fica acordando diversas vezes durante a noite. É aquela que demora a dormir. Tudo isso é insônia. E são sinais de que tem alguma questão. Ou às vezes são os próprios distúrbios alimentares, né? A pessoa que tem uma ansiedade que já é fora do normal e aí desconta na comida e come, 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 e aí se sente culpada. E esses sinais eles podem aparecer ao mesmo tempo, né? Sim, Insônia, distúrbio alimentar, irritabilidade e sim. várias outras coisas, tudo junto.
É um combo. Vai virando aquela bola de neve, daqui a pouco explode. É, exatamente. É o combo da infelicidade, digamos assim. Porque tudo isso vai aparecendo. E quanto mais eu postergo para lidar com essas situações, mais coisas negativas vão aparecer para mim. E aí, de fato, tem uma hora que a gente não consegue dar conta mesmo, né? Então, assim, tem gente que ignorou por tanto tempo essas questões que aí quando vai procurar psicoterapia, só psicoterapia não dá conta. E aí a gente tem que chamar um psiquiatra para entrar no jogo, e aí entra a intervenção medicamentosa. Então, que é extremamente necessária, né? Diga-se de passagem, tem gente que tem medo de ir e de tomar medicação. Tem horas que é extremamente necessária. Uhum. Na verdade, eu ia até perguntar sobre isso, né? Que tem gente que tem esse medo de efeitos colaterais, porque os Uhum. medicamentos, né? Alguns têm tarja preta, essa coisa toda, e a pessoa fala assim: não, imagina, eu vou ficar numa dependência de um remédio para conseguir dormir, ou eu vou ficar numa dependência de um remédio para conseguir ficar acordado, porque tem muitos casos assim, né? Que a Sim, pessoa não consegue dormir, aí ela toma um remédio, o remédio dá sono. Aí, para ela ficar acordada, ela tem que tomar outro remédio para ficar acordada. Então, assim, parece até um contrassenso esses medicamentos, né? sim, Mas eles são necessários até por um tempo para ajustar isso aí, né? sim. Eu acho que o grande problema é que muitas pessoas depositam no remédio ou até na psicoterapia a esperança de que isso aqui vai resolver os problemas por completo. Não vai. Nem a psicoterapia é uma varinha mágica que fez todos os seus problemas desaparecerem, então pouco remédio vai fazer isso. Na verdade, cuidado em saúde mental é uma série de fatores. Então, a psicoterapia ela vai te dar ferramentas para você lidar com as suas angústias, que são muitas. A existência por si só, ela traz angústia pra gente. E os medicamentos, eles vão ajudar a equilibrar o fator neuroquímico do nosso cérebro. Então, essas duas coisas, ajustadas a uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos, certo? A um sono regular, a boas práticas de vida, e isso vai dar condições dessa pessoa ter, de fato, né, uma boa saúde mental e muito mais ferramentas para lidar com as questões da vida. Então, a Certo. pessoa que às vezes vem para a psicoterapia ou vai no psiquiatra, acha que se eu fizer só isso aqui, resolve o problema. Não vai, desculpa, não vai. Então, não dá para depositar todas as fichas nisso. Né? Então, muitas pessoas acham, olha, eu vou tomar essa medicação, eu vou ficar dependente, ou eu vou ficar usando ela para a vida inteira. Algumas situações, sim, mas é muito mais benéfico que você use isso para a vida inteira do que se você não usar. Mas isso são casos mais extremos. Eu costumo dizer assim, Geralmente tem um desmame, né? Aos tem poucos ali vai diminuindo a a dosagem. dosagem. Eu digo assim, converse com o seu profissional, com aquele profissional que está te atendendo, né? Diga para ele os seus medos, seus anseios, seus receios. Deixe que ele esclareça para você a partir do que você está dizendo para ele. Não adianta você ir lá e não falar nada. Não. Tome tempo para isso. Olha, eu tenho medo de ficar dependente disso ao longo do tempo, o que é que a gente pode fazer, como vai ser o procedimento, esclareça as suas dúvidas, né? Como isso vai afetar a minha vida sexual, como isso vai afetar o meu relacionamento, como isso vai afetar o meu sono, como isso vai afetar a minha produtividade. Então é interessante que as pessoas perguntem a respeito disso, né? Os tratamentos, eles vão mudando ao longo do tempo, então, dependendo da situação, o médico vai diminuir a dosagem. Se ele entende que aquela ansiedade está mais controlada, se você já tem recursos para lidar com aquilo, olha, vamos diminuir essa dosagem aqui, vamos diminuir um pouco mais. Mas muita gente vai no psiquiatra e ele está aumentando. Por quê? Porque as outras coisas fora do consultório também não estão sendo feitas. E aí, de fato, se não estão sendo feitas, muito provavelmente o que vai acontecer? Essa ansiedade, essa depressão, ela vai sendo agravada e, de fato, aí você precisa aumentar um pouco essa dosagem. Mas todo profissional
tem a ideia de que isso aqui vai te ajudar por um tempo e o que a gente deseja é que você não precise mais disso. Sim. Então vamos trabalhando para que um tempo a gente possa ir, né, diminuindo a dosagem aos poucos, que é o desmame, e você possa ter uma vida aí cada vez mais funcional. E a gente vive num momento, né, do mundo onde as redes sociais elas ditam tudo para todo mundo, Sim. né? O que é certo, o que é errado, o que é padrão, o que é fora de padrão, e as pessoas acabam ficando numa ansiedade, numa pressão tão grande para atingir esses padrões que acabam adoecendo, né, mentalmente. Então, como é que você vê esse papel das redes sociais na saúde mental e que orientações, né, a gente pode dar para quem está nos acompanhando? Eu gosto muito de um conceito que fala que a gente não vive mais uma democracia, a gente vive uma dromocracia, que é uma ideia de mudança rápida, extremamente rápida, e que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, né? Então, nas redes sociais, tudo acontece. O meme que agora está funcionando, daqui a 12 horas talvez não esteja mais. As redes sociais têm sido um ambiente de comparação, né? Eu posto ali e, assim, pelo que eu tenho visto, são poucas as pessoas que têm se empenhado em mostrar a realidade da vida ali. Porque o que acontece? Ali é uma vitrine. Uma rede social, né? Uma mídia social é uma vitrine. Eu estou apresentando algo e esse algo é algo ideal. É o ideal. Então eu vou postar a minha viagem, a minha melhor roupa, o meu melhor momento com a família. Tanto que na hora que a gente vai tirar foto, a gente quer tirar assim umas 3, 5, 10 e escolher a melhor A para postar. melhor, Você nunca com vai escolher aquela que certeza. o olho tá fechado, que fez careta, né? Porque quer sempre mostrar aquilo que tá perfeitinho, né? Sim, sim. A minha esposa puxa muito a minha orelha, porque assim, eu gostei da foto, ela vai daquele jeito. Eu posso estar rindo torto, eu vou postar se eu gostei. E aí ela diz: "Ai, essa não, amor, essa não". E aí eu digo assim: "Ah, meu bem, desculpa, você é linda de qualquer jeito, então vai essa aqui mesmo". Mas de fato ali é um recorte da minha vida. E esse recorte, quando a outra pessoa está vendo, parece que, nossa, a vida é perfeita, nossa, a vida é maravilhosa, como ele tem tudo o que eu gostaria de ter. Essa comparação entre o que o outro tem e o que eu não tenho, isso gera um desejo, e que muitas vezes é um desejo desenfreado. Então, assim, eu tiro de onde eu não tenho para ter o que eu nem preciso. E isso, de fato, desestabiliza completamente a nossa saúde mental. Porque se eu não consigo gerenciar esse processo de entender que o outro tá postando ali um recorte da vida dele, o outro tá postando ali apenas um momento de felicidade, que ele tem os problemas, os boletos, e que a vida dele é diferente, a experiência dele Ele é chora, ele diferente. sofre, igualzinho, né? A mesma coisa, a gente tem as mesmas questões. Se eu não tenho ferramentas para lidar com isso, aí eu começo a pensar, né? Algumas frases e ideias que aparecem muito no consultório eu não sou tão bom quanto aquele. Por que que eu tendo feito tudo, eu não consegui? Então talvez eu não seja tão bom. É aquela famosa coisa da grama do outro é sempre verdinha e a Sempre mais minha tá meio verde. esquisita, tal. A gente sempre se diminuindo e olhando para o outro, achando que o outro é o máximo e a gente é o mínimo. Exatamente. E quando na verdade às vezes a grama do vizinho é sintética, entendeu? E eu costumo dizer assim, a gente precisa entender que o caminho do outro é o outro é o meu e a gente vai em tempos diferentes, né? Não é uma corrida para quem chega primeiro. Porque a vida, na verdade, é, a vida vai se encaminhando todo mundo para um mesmo ponto. Para quem tem a esperança de um porvir, isso se estende para além. Mas em termos humanos, todo mundo se encaminha para o mesmo ponto. Então, a corrida é de quem chega primeiro ali? Peraí. Talvez se a gente tá querendo tanto chegar ali, então talvez a gente não esteja vivendo o processo. A vida é um processo. Viver é um verbo, né? E eu costumo pensar assim: se eu estou correndo demais, talvez eu não esteja aproveitando a paisagem. E aproveitar a paisagem é a melhor parte do trajeto. E aí, ainda falando sobre as redes sociais,
eu preciso entender que aquilo é uma ferramenta. Aquilo me serve, eu não sirvo aquilo. Eu não vivo para aquilo. Então, assim, o algoritmo existe, ele vai apresentar coisas para você, mas eu preciso criar estratégias para que esse algoritmo sirva ao que eu quero. Se eu não quero que aquilo apareça na minha timeline, não apareça no meu feed, peraí. Então eu vou começar a procurar outras coisas que sejam exatamente aquilo que eu quero para dizer para o algoritmo, eu quero ver isso. Isso é mais importante. O algoritmo vai apresentar o que é mais importante e relevante para você. Então, eu costumo dizer assim, olha, faça com que o algoritmo trabalhe para você e não você para o algoritmo. Porque o ambiente da rede social ele pode ser um ambiente muito benéfico, tanto de conexões. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Conexão, aprendizagem, desenvolvimento, mas eu preciso selecionar. Se eu não tenho filtro para o que chega para mim, então o que chega para mim pode ser simplesmente lixo. E aí, de fato, quando eu encho a minha cabeça e a minha existência de lixo, aí, de fato, eu vou começar a me preocupar. Por que o outro tem e eu não tenho? Essas coisas de comparação. E aí, eu vou, né, numa sociedade que busca performance, eu vou estar sempre, eu preciso ser o melhor, preciso ser o melhor, preciso Sempre ser o correndo melhor. atrás de alguma coisa. Sempre. E aí eu tenho outras questões, né? Eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho o burnout, eu tenho uma série de situações que vão vir por isso. Então, assim, quer ter uma boa saúde mental? Entenda que aquilo ali é parte da sua vida, aquilo ali é uma vitrine do outro. Você não precisa passar o seu dia inteiro ali, né? Eu costumo dizer assim, hoje a gente não pode ignorar que as mídias sociais existem, elas fazem parte da nossa vida. Se você quiser desativar tudo e sair, ok, mas você não precisa fazer isso. Entenda que aquilo ali é uma ferramenta, você vai usar e você pode deixar aquilo de lado e cuidar de outras coisas, né? Até para diminuir a velocidade. Eu acho que é uma coisa bacana, assim, eu costumo dizer que o meu celular, ele só toca quando realmente o telefone toca, porque ele vive no silencioso. Uhum. Eu nunca deixo meu celular no normal. E assim, notificações, eu não deixo nada, nem do banco, nada, zero notificação. Se eu pego meu celular, eu vou olhar a hora nele. Ponto. Deixa eu limpar minha tela aqui, né? Sabe, eu não quero ficar acompanhando, porque fulano postou, porque assim, a gente que trabalha também com rede social, Sim. pode cair nesse problema de não, eu tenho que acompanhar, porque eu tenho que responder, porque eu tenho que isso. Não, gente, não tem nada. Você não tem que. Eu costumo dizer que a gente não é Né? obrigado a nada na vida. A gente não é obrigado. Eu faço as minhas escolhas, né? Como eu quero viver isso? Eu acho que isso é muito importante. O acompanhamento psicológico, né? Estar nesse lugar de vulnerabilidade também te dá a possibilidade de você entender as suas possibilidades. E uma dessas possibilidades é eu posso escolher como eu vou viver essas situações, né? Como é que eu vou experienciar aqui as redes sociais, né? E eu acho muito interessante. Eu tenho, assim, algumas experiências de pessoas que se conectam muito bem com outras pessoas e desenvolvem projetos interessantíssimos nas redes sociais. E eu tenho pessoas que usam conheço pessoas que usam as redes sociais de uma forma, assim, completamente prejudicial à saúde dela e dos outros. Então, na verdade, é a forma como a gente usa e não aquela ferramenta em si. Uhum. O problema não são as redes sociais, Não, exatamente, é né? a gente. É a figurinha. Sim, e eu vou dizer, a gente precisa ser educado nesse sentido. Então, assim, pais, eduquem os filhos a respeito de como utilizar aquilo. Ah, mas nem eu sei como utilizar, não tem problema, vai atrás, procura saber, tem gente falando sobre isso, né? Então, é interessante buscar essa educação de como utilizar essas ferramentas. Porque ela, como ferramenta, ela pode ser muito útil para o seu filho, né? Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de estudar línguas, né? Amo conhecer um outro idioma, conhecer a respeito da palavra. Então, eu enchi o meu feed de coisas sobre idiomas. E aí, quando alguém pergunta assim, Wallace, me dá uma dica de como aprender inglês. Falei, gente, eu tô no meu Instagram aqui, eu passei numa dica, peraí, eu não tinha visto isso ainda.
Eu não tinha visto essa informação a respeito. Poxa, que legal. E aí, quando eu saio dali, vou para outros ambientes que eu me deparo com aquela situação, eu já tenho um conhecimento. Onde foi? Foi lá na rede social. Eu posso utilizar esse ambiente como um ambiente de conhecimento e um ambiente que me agregue valor. Mas isso vai depender de mim, do filtro que eu vou utilizar. Sim, com certeza. Agora, a gente mencionou aqui no início, né, sobre a pandemia e esse isolamento social forçado que a Sim, pandemia acabou nos trazendo. E muitas pessoas ainda estão sofrendo as sequelas desse momento que a gente viveu, né, que foi um momento assim de perdas irreparáveis, milhares de pessoas morrendo, sim, amigos, familiares e gente que perdeu às vezes até muitas pessoas dentro da mesma família por conta da doença, profissionais de saúde, a gente sabe que sim. dentro dos hospitais foi um ambiente assim, né, um dos ambientes mais difíceis de lidar com isso, porque às vezes até o colega profissional acabava contraindo a doença e vindo a A gente traz falecer. muitas sequelas ainda desse Então, tempo. assim, é muita sequela, tem gente que viveu isso de uma forma, assim, muito intensa. Então, como essas pessoas podem enfrentar essas consequências emocionais de uma forma menos traumática, digamos assim? Se tem como fazer isso. Eu, eu sempre, conversando com alguns outros colegas profissionais, a gente, e vendo também as pesquisas que têm sido desenvolvidas desde a pandemia, ela tornou clara já uma epidemia em saúde mental. Ou seja, naquele momento em que nenhuma outra coisa, o ambiente por si só já era estressante, mas além disso, além de estar confinado, a gente não tinha nenhuma outra coisa para lidar a não ser com nós mesmos e nossas angústias. E aí sim, de fato, se a gente não tem nenhuma outra coisa para nos distrair, digamos assim, né? Se eu já fiquei em casa, eu não tô trabalhando, não tô saindo para trabalhar, eu já esgotei o meu catálogo de séries, de filmes, de música, e quando bate o tédio? Aí eu vou ter que lidar com a minha existência. Então, isso, de fato, todo o contexto, ele escancarou uma epidemia em saúde mental. E aí a gente tem todas as repercussões disso, né? Ah, lidar com isso hoje é complicado, mas eu vou te dizer que a gente tem duas frentes que precisam ser simultâneas. Primeiro é uma via individual. Eu preciso entender o quão impactado por isso eu fui, né? O quão isso me trouxe marcas e cicatrizes. Essa experiência que foi coletiva, ela também se deu no individual. Então, como é que eu vou lidar com isso? Quais são as minhas ferramentas para lidar com isso, né? A gente tem, nessa busca individual, procurar um profissional que te ajude a lidar com suas questões, né? Pode ser o luto não resolvido das pessoas que se foram ou do que você perdeu durante aquele momento. Pode ser a própria ansiedade, né? E aí eu tenho dois extremos. Eu tenho pessoas que ficaram extremamente ansiosas quando estavam em casa e pessoas que ao estarem em casa depois não conseguiram voltar a sair porque sair também causava ansiedade. Então, assim, você pode procurar um profissional para te ajudar nesse processo, né? Para que ao caminharem juntos, você e ele, vocês encontrem possibilidades e possam criar maneiras de lidar com essa angústia. E aí, quem sabe, um tratamento medicamentoso para, né, ajudar a regular as questões neuroquímicas e você possa voltar a ser funcional ou, né, diminuir as suas angústias nesse sentido. Então, isso são as questões individuais, né? E aí eu também vou colocar aqui nessa cestinha individual ter uma boa alimentação, isso é extremamente importante. O quanto uma boa alimentação influencia, né, em como a gente se sente, em como a gente experiencia o mundo, né? Ah, E aí, você falando sobre isso, eu me lembrei que exatamente na época da pandemia nós tínhamos
um Golden Retriever nessa época, né? E aí todo mundo em casa, aquela coisa de isolamento e tal, mas tinha que sair com ele para ele dar a voltinha dele. Então, assim, sair com o cachorro podia. Sim. Que o bichinho podia sair do isolamento, né? O ser humano é que tinha que ficar isolado, mas tudo bem. Mas, assim, era uma forma que a gente tinha de sair para fazer uma caminhada com ele, para tomar um sol, para respirar um ar puro. Porque quebrava um pouco da rotina de estar em casa ali. Exatamente, você quebrava isso. Agora, quem não tinha um animal de estimação, ou era um gato da vida, né? Que não precisa sair para passear, realmente ficava mais difícil. Mas assim, quando a gente pensa nisso, aí a gente inclui nesse cuidado da saúde mental os 8 remédios naturais, né? Sem dúvida alguma, a gente vai incluir, né? Ter na sua rotina momentos do ar puro, da luz solar, e ter isso integrado na sua vida vai fazer uma diferença enorme. A prática de exercícios físicos, tudo isso vai contribuir a nível pessoal. E aí eu vou dizer que a outra frente de cuidado é uma frente coletiva. Traumas coletivos também são curados coletivamente. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma comunidade de fé, né? Comunidades de fé foram extremamente importantes naquele momento e continuam sendo, porque ali você encontra pessoas com que você pode dividir as suas dores, compartilhar suas experiências e juntos buscarem esperança, buscarem conforto, certo? Isso é extremamente importante. E como sociedade, a gente precisa pensar também em como lidar com esses traumas coletivamente, né? É interessante ver movimentos de pessoas que pós-pandemia, principalmente, começaram a encontrar outras pessoas que durante aquele momento tiveram experiências similares e aquilo criou uma movimentação e vínculos entre eles que permanecem. E ali eles encontraram uma rede de cuidado, de suporte, de apoio. Então, extrapolando o nível individual, eu preciso, para a minha manutenção de saúde mental, ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser um parente, um amigo, a minha comunidade de fé, né? As pessoas que estão junto de mim, que me ajudam na minha manutenção e na minha melhora da saúde mental, certo? Isso é extremamente importante, então, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, né? Então, eu não posso abrir mão de uma ou de outra. São duas pernas para andar nesse processo. E voltando aqui, eu me lembrei de algo que aconteceu bem recente, né? Que foi aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Sim. Onde a gente viu aí o mundo se solidarizando, principalmente o Brasil, né? Como um país. E as pessoas usando muito as redes sociais para fazer campanhas de arrecadar donativos, outros usando de má fé, né? Falando que estava arrecadando e na verdade estavam desviando para outra coisa, mas a gente viu ali uma corrente do bem surgindo para ajudar essas pessoas que passaram por um trauma que nem tão cedo elas vão esquecer na vida, né? Exatamente. E assim, esses traumas eles deixam marcas muito profundas, né? Eles deixam marcas assim para uma vida inteira. E vou te dizer, essas tragédias para um povo marcam profundamente. Essas tragédias que são locais vão marcar uma história que é uma história das famílias, aquilo vai ficar na história da família, mas vai ficar também na cultura daquele povo, na arte daquele povo. Assim, quantas coisas a respeito da arte eu já tenho visto, assim, pessoas escrevendo a respeito, pessoas pintando, pessoas desenhando a respeito disso. Então, são várias formas de lidar com essa tragédia, com as suas repercussões, com as angústias que causam, né, naquela população e em consequência, na gente também. Marcam profundamente. E aí é muito interessante, por exemplo, perceber como se dá o atendimento e o cuidado em saúde mental nesses momentos. Então, primeiro eu vou cuidar do bem-estar físico daquela pessoa. Ela está agasalhada, ela tem alimentação, ela tem um lugar seguro. Ok, agora eu passo para a segunda etapa. Como é que ela vai lidar com isso? Quais são as ferramentas que governos, instituições, pessoas vão possibilitar para aquelas, né, pessoas, para aquela população lidar com aquilo? E aí, uma série
de ações foram feitas em disponibilizar profissionais ali em caráter de urgência, emergência, em pronto Não, atendimento. e centenas e milhares de voluntários também, Sim, né? Gente, surfista, enfim, pessoas, nadadores e tal, que se dispuseram aí tentar resgatar pessoas, animais. Então, foi um movimento realmente muito bonito que a gente viu, da maior parte, eu sim, acredito, mas que realmente é um trauma, né? Eu me lembrei também daquela tragédia que aconteceu aqui em Petrópolis, sim. né? Que também foi terrível. Enfim, essas coisas a gente percebe como que o ser humano, ele de fato não é uma ilha. Em Não. momento nenhum da vida, ele depende do outro, Nós somos seres coletivos. né? Somos um coletivo, exatamente. Nós somos seres A gente coletivos. precisa do outro para ser feliz, né? Precisa, é extremamente importante. É interessante, Fabiana, você trazer essa ideia. A gente precisa do outro para ser feliz? Com certeza. A minha felicidade depende do outro? Não, a minha felicidade depende de mim. Mas o outro agrega muito, sabe? É interessante compartilhar a experiência de vida com o outro, compartilhar a caminhada com o outro, compartilhar as dores, as alegrias, as angústias, mas também a felicidade, as vitórias, sabe? Então, o nosso desenvolvimento se dá com o outro, Com sabe? certeza. Bom, deixa eu ver aqui. A gente tem uma pergunta que é a seguinte: olha, como que a psicologia pode colaborar para que as pessoas desenvolvam habilidades de resiliência e enfrentamento, especialmente nesses momentos que a gente falou aí, de crise, de mudança, de traumas, enfim. Perfeito. É, Bom, a psicoterapia ela serve não somente para questões de lidar com os agravamentos da saúde mental, mas principalmente para manutenção. Eu acho que isso é muito interessante a gente pontuar. Manutenção de saúde mental, né? Isso significa que naquele espaço que eu tenho e que eu construo com o meu terapeuta ali, né, com o psicólogo que me atende, com o profissional que está caminhando comigo, eu construo ali um ambiente que vai me possibilitar visualizar e construir ferramentas para lidar com a minha realidade. E a gente tem que entender que a vida, ela tem suas angústias. Pode ser que não seja num momento de tragédia, mas eu já ouvi de pessoas assim: Wallace, tá tudo bem. Olha, eu já criei os filhos, já tô aposentada, minha vida tá ok, mas eu não me sinto completo. A angústia dessa pessoa era outra, diferente daquela que está numa situação extremamente estressante. O que é que eu quero dizer com isso? A psicoterapia vai te dar a possibilidade de você criar ferramentas de lidar com essas angústias que são da vida. E aí, tendo essas ferramentas, tendo esses modos de lidar com as próprias angústias, ao chegar nesses momentos de crise, eu consigo, né, de fato ser mais resiliente, né? A resiliência, eu gosto de sempre pontuar, é um conceito que veio da física. A física tinha esse conceito de resiliência e aí a psicologia foi lá e buscou para ser um exemplo que eu tenho alguma coisa que é elástica, quando eu puxo isso, aquele elástico, se eu soltar, vai voltar ao seu estado original. A resiliência é essa capacidade de, quando puxados diante de uma situação extrema, depois voltar a nossa, né, o nosso estado anterior. Obviamente não exatamente igual, porque aquela situação transforma a gente, mas voltar ao meu estado de equilíbrio, principalmente de equilíbrio. Isso como é possível? Quando eu tenho ferramentas para isso, quando eu construir ferramentas para isso, né? Ferramentas de atitude, ferramentas comportamentais, ferramentas de valores, né? Tudo isso vai me agregar, de fato, uma base sólida para lidar com as questões diárias da vida e também com as questões excepcionais da vida. Colocando isso numa lição mais prática, seria, e me corrija se eu estiver errada, por favor. Por exemplo, você está num luto, você Uhum, perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, enfim, um filho, e aí você se permite sofrer, porque ninguém passa por um luto sem sofrer, sim, e se essa pessoa evita sofrer lá na frente, ou ela vai sofrer muito mais, ou o corpo dela vai exteriorizar isso uhum, com alguma doença, ou alguma doença até autoimune, pode acontecer. E depois que passa esse luto, que cada um tem o seu tempo, uhum, né, e tem que respeitar isso. sim, Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe,
eu não conseguia olhar para fotos, eu não conseguia ouvir música nenhuma, tudo me fazia chorar. Sim. Fiquei extremamente sensível, chorava, chorava, chorava horrores. E com o passar do tempo, muito tempo, né? Não foi pouco tempo. Eu comecei a conseguir voltar a ouvir uma música ou outra, tal, mas assim, se eu ouvisse aquela música que cantou no funeral, pronto, era suficiente para eu começar a chorar e tal. E eu me lembro que nesse período eu fiz um pouco de terapia e aí a psicóloga falou para mim assim, Fabiana, você pode chorar. Não tem problema nenhum chorar. Não tem. Chore, chore tudo que você quiser chorar. Acabou o choro? Lave o rosto e tente continuar. Porque assim, você vai sofrer ainda. E esse sofrimento é completamente normal. Você acabou de Sim. perder a sua mãe. Mas assim, você não precisa sofrer o dia inteiro, todos os dias. Uhum. E assim, se você quiser chorar 3, 4, 5 vezes no dia, chore. Vá para um cantinho, chore o que tem que chorar. Pronto, passou aquele desejo de chorar, conseguiu se acalmar, volte para o seu dia a dia e tente manter ali o trabalho, o estudo, o afazer de casa, o cuidado com o filho, enfim. Mas assim, eu achei interessante isso de é uma questão de tempo, né? Sim. Hoje já tem mais de 5 anos que ela faleceu. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas naquele momento, se eu lembrasse da minha mãe, se eu ouvisse uma música, pronto, eu já estava chorando, eu já não ia conseguir estar falando aqui com você. É questão de tempo. Sim. Então, eu acho que as pessoas às vezes não querem também respeitar o tempo de um sofrimento. Tem o luto, tem um trauma, tem várias coisas que podem ser colocadas aqui, né? Sim. Então, trazendo isso para a prática, essa resiliência poderia ser aplicada nesse caso, né? Eu chorava demais e agora Então, eu voltei ao meu estado Sim. normal. É entender que você, como ser humano, vai precisar de um tempo de fato para se restabelecer. Óbvio, a ausência ainda vai continuar, com certeza. Mas aí você tem agora ferramentas e possibilidades para lidar com aquela ausência, Uhum. né? Aquela ausência, ela continua, ela é persistente. Mas agora eu sei lidar com ela, eu sei gerenciar ela, né? A psicoterapia é esse ambiente onde eu encontro possibilidades, né? Ao me conhecer, ao me dar possibilidades de encontrar essa forma de gerenciar essas situações, gerenciar o luto, gerenciar a ansiedade dentro do meu tempo. E aí é muito interessante porque tem gente que chega na psicoterapia e acha que assim, ai, quanto tempo vai ser aqui? Em quanto tempo eu vou conseguir lidar? Não sei. Você é uma pessoa completamente diferente do outro. Pode ser que daqui a um mês você esteja lidando de uma outra forma. Pode ser que você leve 6 meses, um ano, um pouco mais. Respeite seu tempo, né? Quando alguém chegava, eu dizia, olha, aqui é o teu espaço. Você quer chorar? Chore, não tem problema. Eu tô aqui para acolher a sua dor da forma como for possível e junto com você caminhar para um lugar onde você consiga cuidar de você mesmo, gerenciar essa sua perca, né? E respeite o tempo do processo, né? Para pessoas diferentes, tempos diferentes, porque são processos diferentes. Exatamente. Cada um sente de uma forma, né? Completamente diferente. E isso é a beleza do ser humano. A beleza do ser humano é, de fato, a gente tem experiências que são similares, mas não são, assim, de todo parecidas. A tua acontece de uma forma, a minha acontece de uma forma, porque, de fato, são cosmovisões, perspectivas únicas. Com certeza. Agora, quando a gente fala assim em tratamento para saúde mental, existe o tratamento medicamentoso Uhum. e existem outras abordagens que também podem ser integradas para essa recuperação de uma forma mais eficaz e mais completa. Que outras abordagens podem ser feitas, além, claro, da terapia, né? Uhum. Medicação e terapia. O que mais pode ser feito? Saúde mental, né? Cuidado em saúde mental é um estilo de vida. Eu costumo dizer isso. Então, assim, se é um estilo de vida, isso significa que pode ser que em algum momento você precise de um acompanhamento psicológico, com terapia, né? Com um terapeuta ali que te acompanhe. Pode ser que em determinado momento você tenha e precise de uma intervenção medicamentosa. Talvez em determinado momento você precise
Apenas de um, apenas de outro, talvez em algum momento nenhum, mas isso significa que você está empenhado em cuidar da sua saúde mental. E esse estilo de vida vai envolver muita coisa. Estar envolvido, né, numa comunidade, a gente ali no centro médico, a gente tem um grupo que a gente tem sempre verificado ali com geriatras, com demais profissionais, e a gente tem visualizado que as pessoas que vivem mais e são funcionais e continuam ativas e continuam com um significado e propósito de existência, são aquelas que são envolvidas com a sua comunidade, são aquelas que são ativos, né? Fazem atividade física, são pessoas que estão buscando o seu próprio desenvolvimento pessoal, quer seja por meio dos estudos, quer seja por meio de aprender alguma nova habilidade, quer seja... assim, existem muitas formas de cuidado e que todas são importantes, né? Estar envolvido numa comunidade de fé, isso traz benefícios. Ter uma prática regular de exercícios físicos, ter um momento de pausa, né, para respirar, para deixar com que o seu corpo e a sua mente volte ao equilíbrio. Às vezes até um projeto voluntário, né, também ajuda muito. Isso é maravilhoso. Assim, eu particularmente sou apaixonado por voluntariado, né? Fiz voluntariado durante um tempo da vida. E isso faz parte de uma perspectiva de um estilo de vida extremamente benéfico. Pessoas que empenham tempo em sair do seu círculo ali de problemas e cuidar do outro, isso é muito significativo. Inclusive no próprio processo de retorno, que eu cuidei do outro, né? Eu proporcionei para aquele outro um cuidado, e quando eu volto para lidar com as minhas questões, eu tenho uma outra perspectiva e talvez eu encontre uma outra solução. É o que muitos pacientes às vezes falam, por exemplo, a própria pandemia, né? Que as pessoas não conseguiam respirar. E aí elas começam a valorizar o ato de respirar. A gente não pensa para respirar, a gente só respira. A gente está muito no automático, isso é um problema. É muito piloto automático. Então, assim, e isso a gente faz com tudo, né? É com a respiração, é com o ir e vir todos os dias. Você sai de casa, você volta, você esquece, assim, né? Que, de repente, muita gente sai de casa e nunca mais volta. Sim. Muita gente dorme e não acorda. Sim. Enfim, são N situações, milhares de situações, e a gente, às vezes, não para ser grato por essas situações, assim, mínimas da vida, do cotidiano, e que a gente tem N motivos para agradecer, né? E às vezes a gente não para perceber isso. E eu acho que o voluntariado é diferente de você comprar uma coisa, que é uma troca, né? Sim. Você dá o dinheiro e recebe alguma coisa. O voluntariado você dá. Só que, na verdade, você também recebe. Sim. Só que não de uma forma como a troca da moeda ali. Sim. Mas você recebe no benefício de ver que você ajudou outra pessoa. E isso te faz tão bem. É tão gostoso. O ganho, ele é sutil, mas ele é muito mais impactante. Porque quando eu ajudo o outro, e eu costumo dizer muito para os pacientes, assim, quem tem me encontrado aqui no hospital, ali no centro médico, eu sempre falo, e eu gosto de dizer, um coração grato é um coração mais feliz. Porque eu consigo perceber nas pequenas coisas da vida motivos para agradecer, né? Motivos para viver. Eu consigo. Só que isso é um exercício. E Sim. Quando eu ajudo o outro, é uma troca muito sutil, porque o outro está sendo ajudado, está sendo beneficiado, mas eu estou tendo uma experiência de vida com aquela pessoa. Uma experiência de vida e de propósito e de significado, né? Propósito e significado é extremamente importante. Se eu não tenho, a minha vida se torna vazia. Quando eu ajudo o outro, a minha vida tem propósito e significado, que é eu estou ajudando o outro, eu estou cuidando do outro. E isso também, Fabiana, se torna um legado. Porque ao impactar a vida do outro, aquele impacto impacta também outras vidas. Você acaba influenciando outros a fazer o bem também, Com certeza, com certeza. Então, assim, boas práticas de saúde mental
é um exercício diário, constante, necessário para que a gente possa viver bem. E como eu falei, é um estilo de vida. Então isso inclui dormir bem, comer bem, praticar exercícios físicos, estar na comunidade, cuidar da família, cuidar do outro, cuidar de mim, de todas as formas que são possíveis. E aí sim, eu vou ter certeza de que eu estou vivendo bem, vivendo plenamente. Vai ser um mar de rosas? Vai ser um paraíso? Não, a vida não é sobre isso. Mas a vida é sobre ter e boas práticas de saúde mental, né? Prevenção em saúde mental, já que a gente está falando disso, é ter ferramentas para lidar com a vida, seja ela qual for. Agora, tem uma situação que, assim, a gente está falando daquela pessoa que busca ajuda terapêutica, que busca um profissional, que busca ajuda, que de repente se envolve com voluntariado, que tenta colocar em prática ali os 8 remédios naturais. Uhum. E aí a gente tem o oposto disso. Às vezes a gente tem, em casa ou na família, uma pessoa que nitidamente é aquele desenho animado. Ó céus, ó vida, ó azar, sabe? Aquela pessoa Sim. assim, bom dia por quê? Sabe? Aquela pessoa assim que às vezes você até evita ficar perto porque, tipo assim, Parece que tem uma nuvem negra ali em cima, né? Exatamente, ela só te puxa para baixo. Então, assim, o que que a gente. Existe alguma coisa que possa ser feita por pessoas assim? Ou tipo assim, Senhor, cuida, porque o que eu posso fazer eu já fiz, não tenho mais o que fazer. Qual é a solução para esse tipo de caso? Se existe solução. Primeiro, a pessoa precisa querer mudar de perspectiva. Mas você pode apresentar outras perspectivas para essa pessoa, né? É, Então, assim, eu acho que uma forma interessante é questionar essa pessoa. Olha, será que não tem algo que você possa agradecer hoje? Será que não tem algo pelo qual você é grato? Né, olha, teve alguma coisa boa no seu dia? Me conta aí. E aí você vai estimulando a pessoa a pensar de uma outra forma, né? A pensar por uma outra perspectiva. Talvez essa pessoa não tenha tido essa possibilidade, nunca foi instigado a isso, e você possa instigar ela a pensar esse outro lado da moeda. Tá, ok, eu sei que você tá com dor, mas aconteceu alguma coisa boa, né? Ó, que pena que isso aconteceu com você. Eu tô aqui hoje contigo. Olha que interessante. Então, a tua própria presença para aquela pessoa já pode ser, assim, reconfortante para aquela situação que ela está passando, mas também um estímulo para que ela enxergue outras possibilidades, né? Diante daquele discurso. A gente estava falando da automação, mas a gente também tem discursos prontos, né? E um desses discursos prontos é o discurso do pessimismo. O discurso do pessimismo, que é um discurso assim, extremamente pronto, nada vai bem, nada dá Nada que eu faço dá certo, certo. tudo Só faço errado. é. Só que esse discurso ele pode ser quebrado. E ao ser quebrado, ele pode dar a possibilidade para a pessoa pensar um outro lado. Peraí, acho que eu nunca tinha. Não. Acho que teve uma coisa boa hoje, né? Meu pão veio quentinho. Ai, que bom, olha só. E isso não é minimizar a dor que a Não. pessoa está sentindo, né? É você, de fato, tentar buscar alguma coisa para que essa pessoa mude o foco Uhum. daquilo que só está puxando ela para baixo, né? Sim. Eu acho que é diferente quando você fala assim, não, deixa de Ah, nada a besteira, que é ver, isso isso, aí não é não. nada. E que você fala, olha, que pena que você tá passando por isso. Ou eu só imagino a dor que você tá sentindo. Posso te ajudar de alguma forma, né? Ou para as pessoas que já vivem assim, já tem uma existência que ela já tem ali as suas próprias questões pessimistas. Você pode, de fato, instigar ela a pensar de uma outra forma, né? A gente acolhe a dor da pessoa, mas tenta impulsionar essa pessoa para um outro lugar, para uma outra perspectiva, para uma possibilidade dela mesma enxergar outras possibilidades na vida. Uhum. É. Tem uns que são complicados, viu? Tem Eu uns que são confesso complicados, que de tem uns que fato. parece que assim se agarram a esse lado da vida sombrio, difícil, pesado e não querem soltar por nada, né? Assim, são pessoas que às vezes têm nessas situações ganhos que não são conscientes. A gente pode pensar que talvez seja uma forma dessa pessoa buscar atenção, buscar o Exatamente. carinho, buscar
Parece que se ela não estiver sofrendo, ninguém vai olhar para ela, Ninguém vai olhar para ninguém ela. vai ligar para ela. Exatamente. E aí, como que se lida com essas situações? Tente fazer a pessoa entender que quando ela está bem, você ainda vai estar perto. Que quando ela está bem, você ainda vai estar presente. Que quando ela está bem, você ainda dá carinho para ela. E talvez ela comece a mudar essa perspectiva de que não é só quando eu tô doente que eu vou ter essa atenção. Não é só quando eu tô mal que eu vou ter esse cuidado. Não, eu vou ter aqui porque, né, essa relação é genuína, essa pessoa gosta de mim. Bom, a gente sabe que o Brasil ele enfrenta muitos desafios em relação à saúde mental, Enormes. especialmente em termos de acesso aos cuidados, Uhum. seja o cuidado com psiquiatra, com psicólogo, enfim. O que você acredita que precisa ser feito para a gente tentar melhorar essa realidade? É claro que é aquela história, né, de você pegar a estrela do mar e jogar de volta e ter milhares ali na beira da praia. Sim. A gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Mas o que eu e você podemos fazer para tentar melhorar a condição de quem está ao nosso lado, ali pertinho da gente? Primeiro, conhecimento é importante. Então, quer ajudar alguém? Conheça a respeito das questões. Primeiro, das questões que a pessoa está passando, mas também das questões de saúde mental em geral. Se for preciso, leia a respeito. Assim, uma das boas coisas a respeito das mídias sociais e da internet como um todo é o acesso à informação. Óbvio, tem muita coisa ali que de fato não presta. Mas busque fontes confiáveis, de instituições sérias de cuidado em saúde mental, que possam proporcionar para você conhecimento na forma de lidar com essas situações, né? Seja ela qual for. E a partir desse conhecimento, você já vai conseguir pensar possibilidades, estratégias e meios de ajudar essa pessoa. A gente tem um problema de acesso, né? A psicoterapia hoje ainda continua sendo um item que a gente pode considerar assim, um privilégio para quem tem a possibilidade. Para quem gostaria de ter acesso a isso, talvez não tenha recursos, tem algumas possibilidades que eu sempre indico, né? A gente ainda tem um programa social, né, que é o CAPS, que tenta disponibilizar isso da melhor forma possível, dentro da realidade daquele local presente. Então, assim, veja quais são as possibilidades ali que são oferecidas, se alguma te atende. Se não, procure uma faculdade de psicologia. As faculdades de psicologia têm centros que atendem a taxas sociais assim muito baixas, a R$2, R$5, e você pode fazer assim ou uma prevenção ou uma manutenção, para que você encontre também, né, como eu falei, você monte ali ferramentas naquele espaço que vão te ajudar a lidar com aquelas questões. E eu acho que a gente pode até deixar no link aqui, né, na descrição desse vídeo, links, né, de sites. A gente tem o Ouvido Amigo, a gente tem outros sites também. A gente tem o CVV que, assim, tem um trabalho que é fenomenal, assim, louvável, tudo que eles têm feito. Porque, de fato, a gente falar sobre o assunto é uma forma de conscientizar para esse janeiro branco. Sim. Mas a gente também deixar algumas ferramentas, porque não adianta só falar, busque ajuda, tal. Mas assim, vamos deixar alguns caminhos. E aí você pode acompanhar aqui na descrição, a gente vai colocar para você. E, Pastor Wallace, assim, eu acho que a gente, né, falou bastante sobre esse assunto, foi ótimo. Acho que eu passaria muito mais tempo ainda conversando sobre isso. Mas deixa aí a sua mensagem final, para quem de repente ainda não tomou coragem de buscar ajuda e percebeu já que já tem algum problema e essa pessoa precisa talvez só de um empurrãozinho, de uma palavra assim. Então, deixa um recadinho para essa pessoa. Eu vou dizer para você que é desafiador se conhecer, mas também pode te trazer muitas possibilidades que talvez no momento você nem enxergue, mas que vão te fazer de fato crescer muito mais. Não deixe todas as luzes vermelhas acender e esse problema, essa situação se agravar para que você procure ajuda. Procure ajuda desde já.
tem ali naquele espaço um espaço para colocar as suas questões, as suas angústias e lidar com elas, né? É muito mais fácil ter alguém te ajudando nesse processo do que você sozinho sofrendo por muito tempo, né? Então faça algo bom por você mesmo, procure ajuda e lembre-se, não tem problema admitir que você precisa de ajuda, não tem problema chorar, pelo contrário, isso é o que nos faz humanos. E isso que também nos dá possibilidade de continuar nos desenvolvendo aí e também tendo uma saúde mental cada vez mais fortificada para que a gente enfrente os dilemas da vida. É. Ninguém está livre, né? Não Todo mundo estamos. passa por problemas e alegrias e cada um escolhe a forma como vai enfrentar cada problema, né? Exatamente. A gente vai se reinventando. É isso aí. Pastor Wallace, muito obrigada pela sua presença. Foi um papo muito gostoso que a gente teve aqui. Espero que a gente tenha outros assim também. E agradecemos também a sua companhia, a sua presença aqui com a gente. Lembrando que essas 3 unidades do Hospital Adventista Silvestre, seja aqui no Cosme Velho, em Itaboraí, ou o Centro Médico em Botafogo, você pode realizar consultas, exames, ou se quiser vir aqui para passear e tirar uma foto no Cristo, é bem-vindo também. E desejamos a você muita saúde, não só saúde mental, mas uma saúde plena, saúde física, mental, espiritual, relacional. O ser humano é único e desejamos tudo isso de bom para você e nos encontramos no próximo Silvestre Cast.